Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Eu quero que você assista este vídeo até o final. Eu tenho a certeza de que o conteúdo, o assunto, vai ser muito esclarecedor e vai te abrir os olhos, porque nós temos uma certeza. O Senhor Jesus, ele vai voltar. E nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos os sinais da vinda de Jesus. Então, assiste até o fim, que eu creio que esse vídeo vai ser um despertar para a sua vida. O tema desse vídeo é: quem você tem sido diante de Deus? É uma pergunta. Quem nós temos sido diante de Deus? A verdade é que as pessoas, hoje em dia, elas estão muito rebeldes demais. Mas demais. Elas agem na rebeldia, elas são caloteiras, elas são maldizentes, elas gostam de falar dos outros, inventam coisas sobre os outros, por aí vai. Então as pessoas, infelizmente, não todas, não estou generalizando, estou dizendo que no mundo, nos últimos tempos, as pessoas estão sendo cada vez ruins, perversas, iníquas. A palavra iniquidade é no significado de que a pessoa permanece no mesmo erro, sabendo que está no erro e não tem mais vontade de se arrepender. Então as pessoas estão no erro e sabem disso e não querem se arrepender. Eu não estou falando daquele tipo de pessoa que peca e não tem força para voltar. Porque isso daí, Deus está vendo que aquele ou aquela não está encontrando forças. E o próprio Deus mandará forças para a pessoa permanecer de pé. Eu estou falando do tipo de pessoas que são perversas. Elas gostam da perversidade. Recentemente eu vi uma notícia muito triste de uma mãe, ela era evangélica, orava muito pelo seu filho. E certa feita a mãe desapareceu e esse filho foi dormir na casa da irmã. Resumindo a questão, a história, vieram descobrir que esse filho tinha matado a própria mãe. E a mãe orava por ele. A mãe se esforçava para ganhar ele para Jesus. Ou seja, por que ele matou a mãe? Porque ele é perverso. É perverso. Então, gente perversa não muda. Ah, pastor, mas foi o diabo que usou ele. O diabo colocou na cabeça dele isso. Será que foi somente o diabo? Porque o mundo espiritual é assim. 50% o diabo e 50% é a perversidade que já está na pessoa. A mesma coisa eu e você com Deus. Para Deus operar, eu tenho que entregar a minha parte, ele faz a parte dele. Porque se o diabo fosse culpado sozinho, porque a Bíblia fala que no inferno vai ser jogado o diabo e todos aqueles que servem ao diabo. Então, se o diabo fosse culpado sozinho, ele iria para o inferno só. Se o diabo fosse culpado de tudo, o inferno teria só o diabo lá dentro. Mas por que as pessoas estão indo para o inferno? Porque elas também têm parcela de culpa. É a escolha das pessoas serem ruins, serem perversas. Você entende isso? O Brasil está se tornando um país cada vez mais perigoso porque, infelizmente, boa parte da população prefere ser perversa. Eu me lembro, certa feita, quando teve greve da polícia, eu lembro que as pessoas invadiram loja, roubaram, saquearam tudo. Ou seja, o que mantém as pessoas na linha só é a lei. Quando não tem quem fiscalize a lei, as pessoas não cumprem a lei. Por quê? A perversidade já está dentro das pessoas. O mal já está dentro das pessoas. Entende isso? Então, nós estamos vendo pessoas que agem mal e depois ela diz assim: Deus conhece o meu coração. É? Será que só o coração vale? Deus não me aceita, eu, Daniel, como eu sou e como era quando eu estava no mundo.
Deus não vai aceitar o homem como ele é. Ele recebe como a gente está. Você vem como você está. Agora, permanecer no erro, Deus já não concorda com isso. Você entende isso? Então, a geração atual é uma geração perversa, que quer um Deus de amor, mas elas não têm amor para o próximo, não têm temor para com Deus, não têm temor com as coisas de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus tem que fazer as obras de Deus, ou seja, se eu digo que eu sou de Deus, eu tenho que ter os frutos como Deus quer. Obediência, fidelidade, compaixão, perdão, temperança, domínio próprio, equilíbrio. Você entende? Vivemos em um mundo em que se você pisar no pé do outro, já é motivo de matar. Vivemos em um mundo em que se você, às vezes você vai à igreja, aí você está tão preocupado ali com o seu problema, que se você está do lado de uma pessoa que é carnal, aí você senta do lado da pessoa, tá ali, meu Deus, e agora minha vida vai ser como? Estou sofrendo. A pessoa às vezes está do seu lado, está te julgando. Aí, ó, a irmã chegou, nem deu boa noite. O irmão chegou, nem deu boa noite. Pessoas carnais. Ah, o pastor não me ligou, o pastor não me visitou, ninguém liga para mim. São pessoas que querem buscar defeito nos outros e o próprio erro está nelas mesmas. Você entende isso? Quem é de Deus é compreensivo. Quem é de Deus é perdoador. Quem é de Deus tem equilíbrio. Então as pessoas, elas agem mal. Certa feita, lá na igreja, nós evangelizamos muitas pessoas. Evangelizamos e ajudamos muitas pessoas. Infelizmente, no meio do trigo, existe o joio. Certa vez, teve uma pessoa, né, que a gente evangelizou e tudo certo. E teve uma outra que veio para a igreja, vai escutando, veio para a igreja, aí ela chegou desesperada, eu atendi ela, ouvi ela, deixei ela desabafar tudo que estava dentro dela, depois aconselhei. Tudo certo. Certa feita, o pessoal da igreja mandou para essa pessoa um convite, uma mensagem para vir na reunião. Olha, hoje tem reunião, viu? Faça esforço para você vir. Só isso. Aquilo foi suficiente para a pessoa esculhambar. Esculhambou com a igreja. Esculhambou comigo. Ah, porque aquilo, isso, aquilo. Ah, eu vou ficar em casa mesmo que Deus vai mandar minha bênção na minha casa. Mas falou um monte de grosseria. Eu simplesmente ouvi a mensagem. Toda a educação, falei assim, ô fulana, faça isso não. A senhora já é uma pessoa de idade, fica feio você tratar uma pessoa que está te convidando para algo bom, você tratar mal. Expliquei, orientei, isso não é bom não. E nós somos pessoas de Deus. Imagina Deus no céu vendo você tratar mal. Pessoas são de Deus, que está aqui para te ajudar. Ela foi lá, bloqueou. Chegou um tempo depois, vai escutando. Eu mandei a cooperadora aí na casa dela, procurar saber como é que ela tá. E ela foi lá depois, desbloqueou, pediu perdão. Eu falei, tudo bem, tudo certo, fique em paz. Só que depois, ela voltou aos mesmos problemas. Ah, eu vou sair da igreja, porque os irmãos não me apoiam, porque isso, aquilo. Falei, fulana, desde o dia que você chegou na igreja, qual foi o dia que nós tratamos a senhora mal? Tratamos com muita educação, com muito carinho, com muito amor. As obreiras sempre vão na sua casa, a cooperadora vai sempre te visitar. Eu sempre estou te ajudando. Então a gente não pode querer enxergar defeito na onde não tem. São pessoas malignas. Aí eu conversando com Deus, não só sobre essa pessoa, mas no geral, eu falei, meu Deus, o povo está muito rebelde. O povo está muito rebelde com os seus servos, com a sua casa e com as suas coisas. Eu questionei, perguntei, meu Deus, por que isso? O senhor tem que fazer alguma coisa. O senhor tem que voltar logo. Sabe o que foi que Deus me respondeu? Ele falou assim, Daniel, olha o que Deus falou. Daniel, a maior punição que eles têm é a vida que eles têm. Ou seja, o que Deus está querendo dizer é, Daniel, não preciso punir mais eles. Porque a vida que eles já possuem já é uma punição. E são pessoas ímpias. Sabe o que é ímpio?
que age na impiedade, que gosta de criar confusão onde não tem, gosta de criar defeito onde não tem, para justificar o pecado que há na pessoa. São pessoas ímpias. Pessoas ímpias são assim. Elas criam confusão na onde não tem. Então foi isso que Deus está querendo dizer. Daniel, nem se preocupe com isso, porque a pior punição é a vida que eles têm. Uma vida de miséria, de sofrimento, uma vida de angústia. Você entende isso? Olha o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, e no seu versículo 21 em diante. Olha o que diz. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus. Esse glorificar aqui é no sentido de que a pessoa conheceu a palavra de Deus, mas não tem atitudes como de Deus, como Deus manda. Você entende? Porque as nossas atitudes, as pessoas da sociedade têm que ver, para que glorifiquem a Deus. Por exemplo, o que Deus ele quer fazer é libertar a prostituta, para ela ser uma mulher de Deus, e quando todos verem ela, dizer assim, olha o que Deus fez na vida dela, glória a Deus por isso. É isso. Então, tendo conhecido a Deus, não glorificam a Deus, ou seja, eles possuem o nome de Deus nos lábios, mas eles são servos do diabo. Essa é a verdade. Nem lhe renderam graças. Antes, em seus discursos, se desvanecem ou se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Ou seja, são pessoas que dizem ser de Deus, mas prevalece no mesmo caminho de trevas. E ela pegou e disse assim, essa minha pessoa, mas eu sou filha de Deus. Eu parei e pensei assim, meu Deus, filho de Deus, age dessa forma? Com grosseria, com rebeldia, com impiedade? Não, né? É claro que não. Aí, as cooperadoras, pastor, que coisa feia que essa mulher fez. Eu falei, não ligue para isso não, deixe para lá, isso acontece, a gente sabe que a gente não tratou ninguém mal, a gente sabe que a gente é de Deus, então tudo certo, Deus viu tudo certo. Olha o que diz aqui a Bíblia, continuando o versículo 22. Diz esses sábios, tornaram-se loucos, ou seja, eles vivem segundo a própria sabedoria. Aí diz aqui, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, eles dizem adorar a Deus, mas eles são o seu próprio Deus. É tipo assim, Deus que caiba no meu bolso, Deus que coma na palma da minha mão. Eles agem assim. Então, olha o que falou Deus. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Ou seja, Deus vendo que eles eram pessoas perversas, que não queriam mudança, o que Deus fez? Deus deixou de correr atrás desse povo, entregou a eles. Quer o pecado? Fique no pecado. Quer o erro? Fique no erro. Quer viver na impiedade, na iniquidade? Fique na iniquidade. É assim. Porque aquele que é de Deus pode até estar no tráfico. Aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Quando eu evangelizo, a gente tira para evangelizar, traficante ouve, usuário de drogas ouve, bêbados ouvem, prostituta ouvem, todos eles ouvem. Agora, por que eles ouvem? Porque eles têm temor no coração, pessoal. Enquanto pessoas que dizem ser de Deus, eles agem, os que dizem ser de Deus, agem com uma falta de exemplo terrível. Então Deus entregou eles. Ou seja, Deus entregou eles às suas próprias vontades. É o famoso, tem fama de que está vivo, mas está morto. Está escrito lá em Apocalipse. Tu tem famas que está vivo, porém está morto. Olha o quanto isso é perigoso. Eu quero que você assista esse vídeo pequeno que vai passar aí agora na sua tela.
Olha que vídeo bonito, não é verdade? Uma ovelha brincando com uma criança. Perceba que a ovelha não tem nenhuma intenção de ferir a criança. Ela até mede, né, a força para não derrubar a criança. Agora eu quero que você assista esse vídeo que vai aparecer para você agora. Bora! 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 Ei! Era esse? Eita, não, Chico, pera aí, rapaz! Sai! Tu vai quebrar o corpo! Pera aí! Orar de todo jeito. Pera aí, rapaz! Ei! Eita! Eita, rapaz! Pegou eu, rapaz! Bora, bora! Vai-se embora! Deixe! Assistiu? Esse é o bode. O bode é assim. O bode dá cabeçada nos outros. O bode é nervoso. O bode é impaciente. Você percebe o que eu quero te dizer nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, nesse momento? O que Deus quer te dizer? Que na igreja há ovelhas e há bode. Há aquele que é de Deus e aquele que é do diabo. Há o joio e há o trigo. Tá junto. A ovelha, ela pode estar suja, ela pode estar desviada, pode estar nas drogas, no tráfico, na prostituição, no alcoolismo, no homossexualismo, pode estar na onde for. Mas se é ovelha, uma hora ela vai abrir o coração para Jesus entrar e Deus vai trazer do mundo para a presença dele. Agora o bode não. O bode não reconhece o erro, o bode é orgulhoso, o bode julga todo mundo, julga a roupa dos outros, julga os erros dos outros, o pecado dos outros. Ah, você viu fulana? Fulano ali desviou, tá vendo ali? Viu o que eu falei? É bode. Viu fulano ali? Fulano era pastor, desviou, é bode. A ovelha não, ovelha, olha, fulano desviou, vamos orar por ela, vamos visitar ela. Você entende a diferença? O bode dá cabeçada. O bode não gosta de ser corrigido. Quando você aponta o erro do bode, o bode acha ruim. O bode prefere mudar de igreja para não ser confrontado no seu pecado do que permanecer na igreja e reconhecer que está errado. Assim é bode. O bode fica de galho em galho. Olha, se o pastor Daniel não me agradou aquilo que ele falou, se ele mostrou meu erro, eu vou para a igreja do pastor tal, que lá o pastor tal passa a mão na minha cabeça. É assim que está acontecendo, infelizmente, hoje em dia. Então, Deus, ele não se agrada disso, pessoal. Esse vídeo eu faço para vocês com meu coração aberto. O Espírito Santo me incomodou a falar sobre esse assunto. Quem nós temos sido diante de Deus? Você entende isso? Olha o que diz a Bíblia, livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vai aparecer na tela, acompanhe comigo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E olha o que falou o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus. Desse tipo de pessoas, se afaste. Se afaste. Porque esse tipo de gente, como diz aqui a Bíblia, não pertence a Deus. Não pertence a Deus. Quem usa esse tipo de pessoas é o próprio diabo. É o próprio Satanás. Para quê? Para trazer destruição, para trazer engano, para trazer divisão, para trazer briga. Eu quero finalizar, mas eu quero só destrinchar isso aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, é a minha vontade. Se o pastor não pregar aquilo que eu quero ouvir, eu saio da igreja. Eu paro de dar o meu dízimo. Eu paro de pagar o meu carnê. Eu paro de fazer os meus votos. Se o pastor não me visitar na hora que eu quero, não me ligar na hora que eu quero, não fazer o que eu quero, eu saio da igreja e procuro outro pastor que me agrade. É assim. O povo tá certo. É o bode que dá cabeçada, que nem mostrei aqui no vídeo para você assistir. Então, amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, sabe de tudo. Todo mundo errado, só ele ou ela que está certo. Eu, sendo pastor, eu não sei mais do que o médico. Você entende? E mesmo sendo pastor, eu tenho companheiros na fé, mais velhos do que eu paro para ouvir o que eles vão falar. Não posso ser presunçoso e dizer já sei tudo só porque eu sou pastor. Ninguém sabe de tudo aqui nessa terra. Estamos aprendendo até o último dia que morrer. Presunçosos, soberbos, pessoas soberbas, blasfemos, blasfema contra pastores, contra obreiros, contra a igreja. Você entende? Escarnece de Deus. São pessoas desobedientes. A Bíblia diz que a desobediência é como feitiçaria diante de Deus. Desobedientes a pais e mães ingratos. E assim, você ajuda quanto for a pessoa. Quando você parar de agradar, ela te abandona, sai da igreja, ela te rejeita, ela te vende. Profanos, pessoas que misturam o sagrado com as coisas de Deus. Vamos supor, tá com Deus e amanhã tá na outra religião. Tá com Deus e amanhã tá xingando ao diabo. Tá com Deus e amanhã tá prostituindo. É profano, mistura o sagrado com o profano. Aí diz aqui, sem afeto natural, ou seja, sem misericórdia, irreconciliáveis. Sabe o que diz isso? Você pode explicar, você pode mostrar, a pessoa vai bater o pé firme. Você tá errado e ponto final. Sendo que é a pessoa que errou. Aí diz aqui, caluniadores, falarão mal uns dos outros, intemperantes, quer dizer, pessoas grossas, que não têm domínio próprio, não têm equilíbrio. Aí diz aqui, cruéis, sem amor para com os bons, ou seja, Paulo está falando aqui que esse povo não vai ter amor com aqueles que são de Deus. Você entende isso? Traidores, obstinados, orgulhosos, não vão admitir seu próprio erro, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, quando estão no sofrimento, parecem coitadinhos. Ô pastor, ô fulano, me socorra. Quando você estende a mão, é um leão, um devorador que vem em cima de você, te devora. Ali é um espírito maligno por detrás da crueldade que está no coração da pessoa. E Paulo fala, se afaste. Então, você que é cristão, batizado, não se misture com gente assim, porque elas são câncer para contaminar a sua vida com Deus. Você entende o que eu falo para você? Esse vídeo é forte. Nem todo mundo vai ter coragem de assistir ele até o final. Ele é forte. Então, as pessoas são assim. O testemunho que eu falei aqui, da pessoa que agiu muito mal, é um de vários, mas de vários que nós que fazemos a obra de Deus passamos. Porém, nós que fazemos a obra de Deus, nós temos maturidade para não levar aquilo para o pessoal. Mas o fato de eu ter questionado a Deus, conversado com Deus, indagado a Deus, não foi porque eu levei o pessoal. Foi no sentido de que Deus está na hora do Senhor voltar, Jesus. É isso. Quando eu estava orando nesse dia, eu me lembro que eu estava orando sobre as pessoas. Deus, quantas pessoas não sofreram na mão de gente assim perversa, de gente cruel, meu Deus. Tira o seu povo das garras desse povo que não presta.
Foi nesse sentido. Aí Deus respondeu nesse sentido assim que, filho, Daniel, a maior punição que eles têm é a vida que eles possuem. Uma vida de miséria, de sofrimento, de tribulação. Infelizmente. Então, você que me assiste, não seja esse tipo de gente. Não seja. As minhas ovelhas mesmo lá da igreja sabem disso. Elas nunca me viram tratar ninguém mal na igreja. Nunca. Nunca me viram de cara fechada. Sempre me viram sorridente, alegre, com muita educação para com o próximo. Porque nós temos que ser assim. Quem é de Deus tem que ser assim. Ainda que passe por luta, tem que tratar o próximo com alegria, com educação, com todo amor, amar o próximo como a nós mesmos. Só que tem um porém. Tem um porém. Jesus falou na palavra na palavra de Deus, aqui para finalizar, livro de Mateus, seu capítulo de número 25. Olha o que a Bíblia diz, o de Mateus 25, é muito forte isso aqui, e no seu versículo de número 32, olha o que diz. E todas as nações serão reunidas diante dele no caso Jesus, Deus, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à esquerda. Amém? Então assim será o final dos tempos. Deus vai separar quem é ovelha e quem é bode. E você? Em qual lado você quer estar? O lado de ovelha, que quer mudar de vida, ou o lado do bode, que é tudo isso que Deus me usou para dizer aqui agora? Jesus vai separar. Então não justifique o seu erro. Ah, pastor, Deus sabe meu coração, isso, aquilo. Cuidado, você pode morrer e acordar no inferno achando que vai para o céu. O céu é um lugar de pessoas que querem, que são pacíficas, e não de pessoas que na terra fazem um demônio, na terra fazem o inferno, e quando morre vai para o céu. Deus não é injusto. Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Então cuidado, para você não cair no engano que o diabo quer trazer sobre a sua vida. Amém? Vamos falar com Deus aqui agora? Una sua fé junto à minha, vamos orar a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha trazer sobre a vida dessa pessoa a força para ela perseverar, continuar buscando, meu Deus, viver para o Senhor, para que não seja como os bodes, mas seja como as ovelhas, que sabemos que o Senhor vai voltar, o arrebatamento vai acontecer. Que o teu Espírito, meu Deus, dê sabedoria para que esta pessoa não caia no engano de permanecer no erro, na falha, na situação caída, carnal que o ser humano possui. Levanta essa criatura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te vejo sábado aqui no canal às 7h30 da noite. E você que não tem um carnezinho da igreja, faça adesão, deixe nos comentários pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E esse foi o ensinamento de hoje. Foi uma palavra forte, mas uma palavra edificadora para mim e para você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.